qualquer câmbio percentual acaba sendo relevante para o setor, que tem, historicamente, uma margem de lucro por média muito apertada, 3,9%. Entregue a nossa quarta história do dia. Vamos agora para a quinta. E uma cerimônia Hoje foi um dia que eu fui, assim, abduzida pela minha rotina. Cheguei no escritório, fui fazer reunião de alinhamento para a gente definir as metas com o time da ação que eu falei para vocês no vlog passado que a gente está fazendo. Então, eu fui bater com eles o que a gente vai fazer, quais que são os próximos passos. Fui alinhar a agenda da semana. Depois eu fiz um atendimento presencial, fechei contrato. O que acontece? A moça que achou a gente, ela nos achou no Google e veio conversar com a gente e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, olha, eu tô sondando, quando eu fiz o processo de vendas com ela, ela falou, eu tô sondando outros advogados. Eu falei, ué, mas... Google é negócio, né? Pois é, e ela falou assim, falei, por que você tá sondando outros advogados? Ela falou que eu quero um advogado que eu confio. Eu falei, se foi isso, a gente já tá fechada, então. Aí ela pediu para vir presencial e hoje ela veio presencial e contrato fechado, né, gente? Processo de vendas é processo de vendas. E uma ação muito top, muito boa a ação dela mesmo. Agora, eu estou indo com o senhor meu marido, que está aqui, e ele lá, e ele parou na hora. Porque ele, sabe o que ele faz, gente? Ele fica andando igual meu pai na rua, sabe? Que segura aqui, ó. Igual meu pai, que segura. Só que agora você tá me dando um mata-leão, só pra você saber. Anda igual meu pai na rua. Ele fica me dando a mão, me olhando se eu vou atravessar na frente de carro, essas coisas. E aí, agora, a gente tá indo ali, a gente vai buscar o carro, porque a gente tá indo ali agora pra poder fazer um negócio, gente, que a gente tá namorando faz tempo. E ontem eu meti o louco, falei com ele, vamos meter o louco? E aí a gente já fez uma parte hoje na parte da manhã, e agora a gente vai fazer mais partes na parte da tarde, em 2 partes. Só que eu ainda não vou contar. Eu vou contar pra vocês só quando concretizar, mas saibam que é uma coisa muito grande. É um passo muito grande que a gente vai dar. Que é isso, né? A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então eu tô contando com isso. Nunca falhou, né? Não vai ser agora. E aí, como que as coisas é questão de decisão na vida da gente, né? Na hora que eu decidi, as coisas começaram a acontecer. Eu tava precisando decidir. E foi uma coisa que a Carla falou comigo, minha amiga. Ela falou, decide. Na hora que você decidir, vai acontecer. E dito e feito. E agora a gente tá tentando viabilizar e concretizar isso que a gente tá querendo. Trarei notícias em breve. Eu e Murilo estamos no shopping. Por quê? Conta, amor, por que a gente veio ao shopping? Por quê? Por que a gente veio ao shopping? Pra sorvete. Por que a gente veio tomar sorvete, amor? Plano secreto? Novidades? Não, amor, por que normalmente eu quero comer doce? Eu fico desesperada. Tô ansiosa. Eu sou o ser humano que muito, muito ansiosa eu quero comer doce. E aí, assim, eu tô muito, 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 muito ansiosa pra acontecer. O que vai acontecer, né, amor? Vai acontecer. Vai acontecer. Vai, tá na mão de Deus. Não, a gente sabe que vai, tá na mão de Deus. A gente vê até orando no caminho, né, amor? Isso, é ele que vai tomar a melhor decisão. E aí... E aí eu falei com o Murilo, vamos tomar um sorvete, por favor, porque eu tô muito ansiosa. Gente, eu tenho um péssimo... Um péssimo negócio. Comida pra mim é conforto. Então, tipo, se eu tô muito feliz, eu quero comer. Ou se eu tô muito triste, eu quero comer. Então, falhei miseravelmente na minha dieta, porque eu esqueci meu pão da dieta hoje. Então, eu comi um pão de queijo enquanto a gente tava esperando. E agora eu tive que tomar um sorvetinho. Ai, gente.
Rezem pra mim. Vocês nem sabem o que que é, mas reza. Reza e fala assim, reza pra acontecer. Porque quando acontecer, ninguém vai dar conta de mim. Vai dar conta de você, amor? Vai não. Vai. O passo 5 traz para a gente justamente um grande avanço desse processo. Nós agora vamos aprender exatamente como encontrar uma imagem. Não quer não pode ser uma função, não pode ser construída, não pode ser puxada por algum objetivo específico, pode ser sua, de certa maneira, pode fazer funções. E quanto mais a gente cria clareza na noção de que quer, maior a nossa capacidade de chutar nas suas coisas. Mas isso vai muitas vezes ele vai induzir a gente vai induzir a gente a estimular as noções de aprendizagem. Então, às vezes você está assim, o processo vai continuar. Bom dia, bom dia. Hoje eu ia fazer um treino de tênis agora na parte da manhã, mas tá uma chuva do cacete aqui em Belo Horizonte e eu fiquei triste porque eu tava ansiosona pra fazer a aula, né? Mas não teve como. E eu estava toda preparada com o meu lookinho de tênis, porque, cara, os looks de tênis são maravilhosos. Então, eu tô pelos looks. E porque é esporte de rico, como eu quero ficar muito rica, então tô fazendo esporte de rico. Mas o look, 100 horas. Agora eu vou mostrar um negócio pra vocês vão morrer de rir, porque eu fui entrar aqui no carro e eu falei, caramba. Meu look todo cor-de-rosa. Look todo cor-de-rosa pra treinar. Aí, um detalhe. Meu carro rosa por dentro. As luzes do carro rosa por dentro. A minha garrafinha rosa por... Olha isso, gente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô apaixonada por rosa. E aí, tem mais um detalhe. Vou mostrar pra vocês aqui. O look que eu escolhi hoje, a camisa que eu escolhi hoje, também é rosa. Eu tô num surto de rosa que eu não tô me entendendo. Por quê? Eu comecei a falar e não acabei, né? E aí, como não teve look, não teve como fazer o look de treino, como não teve como jogar meu tênis querido, então eu fui troquei de look pra poder ir pra academia. Tô indo pra academia. Pois é. É isso aí. E aí, o que voltou do rosa? Eu já tive um carro rosa por dentro. Eu tive meu primeiro carro, gente, eu era tão alucinada por rosa. E na época, meu quarto era rosa, minha vida era rosa. E aí, eu tenho um pause do rosa na minha vida. Dei um pause do rosa. Só que agora eu tô voltando com força total, porque eu tô enlouquecida por rosa. Aí ontem eu fui na Alo, comprei um look rosa, eu pedi o Murilo de aniversário um look rosa, então isso aqui foi ele que me deu de aniversário. E o look de jogar tênis, que era o look que eu tava usando agora há pouco, que era a sainha, também era rosa. Será que vamos ter um remember de rosa? Mas aí o meu carro na época, por dentro, ele era completamente cor-de-rosa. Eu comprei todos os acessórios rosa. Eu comprei acessório de volante rosa, acessório de pedal rosa. Os bancos eram rosa. Eu comprei capa, gente. Capa para os bancos e comprei uma capa aqui para o cinto também, que era rosa. Muita gente lembra de mim dessa época. Hoje eu olho e falo, meu Deus. Mas pelo menos o rosa hoje no meu carro é bonito, né, gente? Pelo menos assim, é um rosa super passável, né? O cliente poderia entrar dentro do meu carro tranquilamente. Só acho. Agora vamos lá treinar, porque 11 horas também eu tenho uma sessão de mentoria com uma mentorada para montar o plano de ação dela. E bora lá pro dia, né? Olá, tudo bem com você? Tudo bem, e você, como está? Tudo jóia também. Não consegui entrar no e-mail, menina. Vou desistir.
Meu iMac tive que formatar ele, eu tô enrolando pra voltar. Desde o dia que formatou, eu tenho que fazer tudo de novo. Aí eu tô usando só o MacBook. Eu falei, vou fazer a reunião dele, mas não rolou não. Por quê? Você me falou o que você faz, mas qual que é o problema? Qual que é o problema que a escola tem que você resolve com o seu serviço? Porque ela só vai te contratar se ela tiver medo ou se ela quiser alcançar alguma coisa. Olá! E aí, gente? Gente, é engraçado porque eu fiz a inicial de todos vocês. E o nome é muito engraçado, porque a gente vê nome de identidade, não é a mesma coisa e a gente sempre associa, né? Tô assim, ó, completamente engolida pelo meu dia, mas um dia de muitos negócios por aqui. Um dia que clientes meus tiveram, nossa, 2 sentenças maravilhosas, maravilhosas. Um reclamante e uma reclamada com sentenças assim brilhantes, que eu dei um berro. Fui ligar pra uma cliente minha aqui e falei com ela, senta, tá sentada? Ela falou, meu Deus. Falei, deita. Ela falou, o que foi? Eu dei um berro e falei com ela, ganhamos o processo! Não consigo conter emoções, gente. Ligo assim pros meus clientes. E agora eu tô aqui fazendo um contrato de honorários e eu vou elaborar uma proposta de honorários para mandar para uma empresa também que quer que a gente advogue no consultivo para ela. Ou seja, amanhã volta os prazos correndo, a gente já tem 3 audiências amanhã, pau quebrando e sem folga pro negócio, né? Mas como diz uma amiga minha, não iremos nos economizar, né? Estamos prontas para o ano e para fazer negócios o tempo todo. Então, eu tô aqui já frenética, para poder mandar essa proposta e o contrato de honorários para o cliente. Gente, fechamento de contrato não tem erro. Se você tem um posicionamento alinhado, se o seu marketing é bom, se o seu processo de vendas é top, acabou, assim. Não vai faltar cliente para você e não vai faltar oportunidade de crescer o seu faturamento. E aí eu vejo um monte de gente falando, que eu não consigo crescer o escritório. Eu falo, gente, como não, assim? É tipo meio que... É simples de fazer. Não vou falar que é fácil, porque fácil realmente não é, mas é muito simples de fazer. E é isso. Aqui no escritório é pau quebrando o tempo todo, oportunidade chegando, escritório rodando, as coisas acontecendo, simplesmente porque a gente veia de empresário, né, gente? É realmente veia de empresário mesmo. É a gente pensar como empresário, agir como empresário, se capacitar como empresário. Amanhã também é dia de entregar um plano de ação para uma mentorada. E aí, eu tava conversando com uma outra mentorada hoje, que eu fiz a sessão dela mais cedo, e ela virou para mim e falou assim, eu odeio vender. Eu falei, cara, você não pode odiar vender, porque venda é o pilar integral do seu negócio. E se você não gosta de vender, você não fatura. Isso não existe, então vamos mudar o pensamento. E aí eu ensinei para ela um negócio que a minha terapeuta me ensinou. Ela falou o seguinte, deixa eu colocar aqui, que todas as vezes que você tiver... Nossa, que todas as vezes que você tiver um pensamento que ele é um pensamento ruim, você faz assim, fala cancela, cancela e cancela. E aí você repete pra você mesmo. Então eu falei com a minha amiga, com essa minha mentorada, na hora que ela falou, eu não gosto de vender, eu não sou boa com venda, não sei o que, eu falei, eu vou te ensinar um negócio. Na hora que você pensar, eu não gosto de vender, eu não sou boa com vendas, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão assim, vai bater e vai falar, tá cancelado e tá cancelado. E aí você vai falar, eu sou uma boa vendedora, eu gosto de vender, os clientes chegam fáceis até mim, os clientes sempre fecham comigo. Eu falei, você vai internalizar coisas boas. Gente, falei com ela, é papo de coach? Papo de coach, mas a minha terapeuta me ensinou e tá funcionando. Então... testem isso na vida de vocês também, na hora que vocês tiverem um pensamento ruim, porque a nossa cabeça ela precisa ser moldada. A gente precisa trabalhar de uma forma que o nosso cérebro, ele sinta que você é aquilo que você está construindo. Então, você também vai fazer aí na sua casinha, na hora que você... Eu tô parecendo louca, porque na hora que eu ando na rua, eu fico assim. E eu começo a falar sozinha. Você também vai parecer louca, mas pelo menos a sua vida vai mudar. Estamos combinados? Não, você não está vendo errado. Eu realmente estou aqui, todo mundo no meu blog. Eu vou desmontar minha árvore de Natal hoje, 20 de janeiro. A árvore, eu amo Natal, mas eu morro de preguiça. Morro de preguiça de desmontar a árvore, guardar a árvore. Nossa, isso pra mim é terrível. Aí eu tô aqui, mexendo na árvore agora. Eu comecei... E pra vocês verem, não é uma árvore grande. Eu já comprei ela pequena justamente pra eu não ter trabalho na hora de desmontar. Mas eu posterguei até o último minuto.
Aí agora ela vai eu guardar tudo e desmontar minha árvore de Natal. Diz que tem que desmontar no dia 6 de janeiro, né? Então, aqui em casa é 20 de janeiro. A minha mãe teve um ano que ficou um ano com a árvore de Natal na casa dela pra ela ter que desmontar. Você lembra disso? Não! O Murilo tá rindo, mas não lembra. Mas ela ficou um ano com a árvore de Natal dela montada. Aí no Natal seguinte ela nem teve trabalho, já tava lá montada. Essa aqui, a Carla veio aqui no final de semana e falou comigo assim, amiga, tá na hora de desmontar essa árvore, né? Eu falei, gente, vamos lá desmontar a árvore. Bom dia! Quarta-feira por aqui. E vou compartilhar duas coisas com vocês. A primeira é o livro novo que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro que eu já tinha lido em 2017, quando eu estava completamente fodida na vida. Esse livro falou uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus. Assim, me deu uma virada de chave. E foi um dos primeiros livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade. E na época eu lembro que eu ganhava assim, R$ 1.600. Não tinha dinheiro pra nada. Eu lembro do exato momento que eu li essa frase que eu vou falar pra vocês, mas eu tava no Rio de Janeiro viajando com os meus pais. Eu trabalhava, já era advogada, mas quem tava pagando minha viagem era meu pai, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um milho na praia. E aí eu li esse livro, que é o livro do Paulo Vieira, que na época ele chamava Fator de Enriquecimento. E hoje ele mudou de nome. Hoje ele tem um outro nome que chama Criação de Riqueza. E aí eu quis ler nesses momentos diferentes para ver como que seria a minha percepção hoje em dia. Porque na época eu li uma frase que ele fala do poder da autorresponsabilidade. E nesse poder da autorresponsabilidade ele falava que a pessoa estava no momento, no lugar que ela se colocou. Que ela tinha feito aquilo. E aí eu pensava que... Na hora eu olhei assim e falei assim, você acha que eu me coloquei nesse lugar? Eu tendo um diálogo mental com a minha cabeça, né? E depois eu falei, não, realmente, é o que eu aceito, é o que eu deixo de fazer. E vários outros fatores que me colocaram nessa situação. E ali em diante eu falei, vou mudar minha vida de agora pra sempre. E dali minha vida foi mudando mesmo. Porque aí eu fui estudando cada vez mais sobre isso, fui fazendo um intensivão mesmo. E realmente minha vida mudou. Então eu quero reler agora... para ver como que seria hoje eu relendo esse livro da época, que foi uma das piores épocas financeiras na minha vida. E então eu vou contando para vocês, vou compartilhando com vocês como tem sido essa leitura. Ontem eu acabei Os Segredos da Mente Milionária. Livro sensacional, se você não leu, deveria, que ele é muito, muito bom. E aí eu vou compartilhando com vocês ao longo dos vlogs o que eu tô achando do livro, como que tem sido minha percepção sobre. Agora o ponto 2 que eu queria compartilhar. Hoje é dia de audiência aqui no escritório. E a gente vai ter 3 audiências hoje. Eu vou fazer uma audiência que é uma audiência de instrução, que ela é uma instrução mais pesada, então eu puxei essa instrução pra mim. Eu quis fazê-la. Só que sabe o que eu acho? O ápice. O ápice. E aí um detalhe. Quando eu já contei isso nos vlogs várias vezes, que quando eu tenho audiência, eu não gosto de fazer a minha rotina da manhã completamente. Eu sentei aqui para ler o livro, mas eu não fui pra academia. Eu vou pra academia, acho que na parte da tarde. Eu vou ver isso ainda, porque hoje eu tenho que tirar os pontos das minhas costas. Mas eu tava sentada aqui e eu acho muito legal isso. O que é ter um escritório rodando, né? A gente tem 3 audiências, eu vou fazer uma só porque eu escolhi fazer. Mas o mais legal meu telefone tá aqui porque a primeira é às 8h20. São 8h22, então provavelmente ela já começou. Não sou eu que vou fazer. E eu não tô nem preocupada com a audiência, porque os nossos procedimentos internos, todo mundo já sabe o que precisa fazer. Então não preciso ficar preocupada. O que me dá mais emoção é ver que tudo roda direitinho. E pra mim o cúmulo do ser chique. Porque, gente, quando a gente começa a trabalhar, até a gente ter toda uma estrutura, até a gente construir essa nossa estrutura, a gente realmente virar um negócio, tudo equipe, né? Então, na época, eu tinha sócios e a gente dividia entre nós 3 para fazer as audiências. Então, era tipo correria, tinha 4, 5 audiências e a gente se revezando e desdobrando para poder fazer, e sempre era a gente. E aí, pra mim, o dia que eu vi que eu venci na vida foi um dia que eu entrei num avião.
E a gente sempre cadastra todas as audiências no Google Agenda para despertar, pra gente ver e tal. A gente tem no sistema e tudo, mas também nessa questão. Eu entrei no avião e me notificou a audiência e não era eu que ia fazer. E nenhum dos meus sócios. Isso pra mim foi o auge. Então eu tava aqui agora lendo. Vou preparar pra arrumar pra descer pra fazer a audiência, que a minha audiência é 9h50. Mas aconteceu isso. Tipo, eu tô aqui lendo de boa na minha lagoa e o escritório funcionando. Porque outras pessoas vão fazer audiência e vai sair perfeitamente como se fosse eu que estivesse fazendo por causa de procedimentos intensos. Gente, isso é uma liberdade. Nossa, assim, sem preço, tá? Porque você olha seu negócio acontecendo e você tem direito de adoecer, você tem direito de ficar fora, você tem direito de falar hoje eu não quero. E isso é muito legal. Isso é ter um negócio de verdade, sabe? Isso pra mim é o luxo do luxo de um negócio. Eu achei que era até pra mim. Tava só morrendo só pra mim. Na empresa, você chegava na empresa, quais eram os procedimentos? Por fora, ela não tem comprovação nenhuma. Mas aí, no caso, ela teria que comprovar. Ela tem que comprovar. Ela não vai ter testemunha, assim, da época que ela trabalhou. Pois é, e se aí ela não tiver, eu não vou colocar ele. Ela trabalhando, entendeu? Pois é. É por isso que eu tô falando, assim, o risco que a gente tem colocando ele, se ela não tiver ninguém, é maior do que se a gente não colocar. O que montando uma proposta de honorários, e toda proposta que eu reviso das minhas mentoradas, eu sempre falo a mesma coisa. A proposta do escritório ela é muito simples, porque o que importa é o que eu vou entregar, as peculiaridades dessa entrega, se tiver alguma, e quanto isso custa para o cliente. Então, a minha proposta, ela tem 4 páginas e ela é bem sucinta mesmo. Então, eu escrevi aqui só basicamente o que eu vou fazer para o cliente, nesse caso é uma assessoria jurídica. Então, eu coloquei aqui pra ele o que a gente vai fazer, qual que é o escopo do trabalho, tipo, bem resumidamente, qual é o valor do trabalho e a validade da proposta, para o cliente não voltar daqui a pouco e falar, nossa, mas era aquele valor. Então, isso é muito importante você colocar na sua proposta de honorários. Mas a minha proposta, ela é bem enxuta e bem simples para o cliente bater o olho e falar, opa, é isso aqui, e ir direto ao que interessa. E normalmente eu vejo pessoas discorrendo coisas técnicas dentro da proposta de honorários. O que é o serviço, fazendo aquele... O cliente não vai ler, gente, não adianta. Proposta é tipo papum, o simples, o rápido ali e o que é importante. Você faz isso que você vai ver o tanto que a sua proposta de honorários ela vai ser aceita muito mais rápida. A nossa taxa de conversão aqui através de proposta de honorários, que vamos pensar em honorários iniciais, tá, gente? Que para honorários de êxito eu não mando proposta de honorários. Mas para honorários iniciais eu mando sempre proposta. E aí nesse caso do escritório, em todas as propostas que a gente manda, a gente converte 80% das propostas que a gente manda. Pensa nisso. Taxa de conversão altíssima. Lógico que tem processo de vendas, mas a proposta ela manda muito. Então, começando o dia por aqui, de casa. Arrumei para descer pro escritório, mudei no meio do caminho, porque ontem eu não consegui tirar meus pontos. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a audiência de casa, que eu tenho uma audiência agora às 9h45, e aí, vocês já sabem, não teve rotina da manhã, a não ser o livro. Que eu mudei de ideia no final das contas, gente. Eu comecei a ler o fator de enriquecimento, que era o criação de riqueza. Aí eu li uma parte ontem e falei, não sei,
Vamos ver como é que vai ser. E aí, à noite, eu tenho um grupo com mais 3 amigas minhas que são advogadas e a gente tava conversando sobre prosperidade, sobre a gente criar a nossa realidade. E aí, eu mudei de ideia, porque a Juliana sugeriu um outro livro lá, falou que releu um livro. E é um livro que eu nunca tinha lido. Falei, vou pegar esse livro pra ler e já tô achando o máximo, que é O Segredo. E aí, comecei a ler ele ontem à noite e já avancei bem. Levantei hoje de manhã, fui ler o livro. Tô gostando bastante. Que ele é bem associado com o livro que eu tava lendo anterior, que são Os Segredos da Mente Milionária. E aí, agora, eu não desci, só fiz a leitura de manhã, não desci, tô aqui. E aí eu vou sair daqui e vou tirar meus pontos. Porque senão eu vou empurrar isso até... Né? Como não faz diferença na vida da gente, eu fico empurrando pra frente. Aí eu vou fazer a audiência daqui e descer pra poder tirar. Audiência de instrução. Segunda audiência. Lá o escritório, o pau já tá quebrando. Já teve 2 audiências de instrução agora de manhã. E aí eu vou fazer a terceira e depois descer pra lá. Vamos ver. Mas está me ouvindo bem agora? Tá, então pelo que eu ouvi, não tem proposta de acordo, né? Não. Tô descendo correndo aqui. Tava no escritório. E, gente, hoje quando da audiência mudou tudo. Da audiência eu ia descer pro escritório e tirar meu ponto. Mudou tudo no meio do caminho. Não tirei o ponto e provavelmente não vou tirar o ponto hoje. Vou tirar o ponto amanhã. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu e o Murilo, a gente tá tentando realizar um negócio? Pois é, a gente foi ver parte desse negócio aí, tomou a nossa manhã toda. Saí da audiência que foi ótima, uma audiência maravilhosa. Descendo. A pessoa entrou contra o meu cliente, chegou lá, confessou tudo. Ou seja, a gente nunca pode falar que é um processo ganho, né? Mas que existem boas chances, existe, porque teve a confissão, a juíza mesmo falou na hora, falou assim, doutora, falou com a advogada, né? Não tem nem mais o que provar. E aí foi ótimo. E agora eu tô indo fazer unha, imagina, correria total. A gente tá tendo uma aula aqui na mentoria. Erros mais comuns na atividade do autônomo. Essa eu vou passar bem rápido, aula porque não é o caso, né? é para mostrar às minhas mentoradas qual que é o momento de constituir uma PJ, qual que é o momento que elas devem se profissionalizar enquanto negócio, se o que elas vão pagar depois, quanto custa constituir uma sociedade. E como pagar menos impostos também, que é uma coisa que a gente gosta, né? Que aula sensacional, gente. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. O terceiro, pagar 20% de INSS sobre o teto, pensando que vai aposentar. Não sei se você tem alguma aí que é da área de previdência, mas se tiver, vai saber o que eu tô falando. Porque às vezes a pessoa quer pagar 20% achando que vai aposentar e não vai. E olha o valor, R$ 1.695 por mês. E quarto, pagar 20% de INSS sobre o salário mínimo. Às vezes não é interessante, então tem outras situações. Isso aqui é tudo no autônomo, tá, gente? Alternativa, poderia pagar 11% de INSS sobre o salário mínimo. Aula finalizada. Sabe o que eu tava fazendo aqui? Minha mesa tá assim, caótica, mas eu estava montando uma proposta de honorários. Um parceiro nosso aqui no escritório indicou a gente para uma empresa grande aqui da região e eles levaram um processo trabalhista, é uma empresa relativamente nova e pedindo pra gente poder dar assessoria para eles mensal. Então eu tava aqui construindo a proposta de honorários, porque essas propostas de consultoria mensal, elas precisam ser muito bem desenhadas, senão isso fica muito caro dentro do escritório. Então, para isso, você precisa saber quanto que é a sua hora de trabalho, qual que é o valor agregado daquilo que você vai entregar. Aqui eu mensuro também por quantos funcionários são. Eu limito o valor da consultoria até um limite X de funcionários, dependendo da empresa. E foi o segundo contrato consultivo que a gente fechou hoje. Fechou assim, né? Esse eu construí uma proposta, mas acredito que vai fechar. E enquanto eu tava indo fazer minha unha, uma outra empresa que eu tinha mandado proposta também deu retorno para virar cliente mensal do escritório. Gente, eu falo que... Hoje eu tava conversando com uma amiga minha. Ela é formada em Direito, mas ela não advoga faz um tempo, assim. E aí ela quer voltar a advogar e ela falou comigo hoje que ela divulgou no Instagram dela que ela tava advogando e que já foram 4 pessoas procurá-la. E aí eu tava conversando com ela e eu falei, viu? E ela, assim, minha amiga de faculdade... E eu conversando com ela, minha amiga de infância e tal. E eu conversando com ela, eu falei, a advocacia é uma mina de ouro.
E, gente, realmente, a advocacia, ela é uma mina de ouro, se você souber como montar uma estratégia pro seu escritório. Não falta cliente pra mim, não falta dinheiro, não falta oportunidade de negócio, não falta parcerias, porque o meu escritório é desenhado pra isso. Eu penso nisso 24 horas do meu dia. A minha vida é voltada pra como é que eu faço o próximo negócio. Antes de montar essa proposta, eu tava listando aqui as possibilidades que eu tenho de negócios que eu já posso colocar para poder rodar. Pensa nisso, assim, você tem que estar voltado para isso 24 horas do seu dia. A sua vida ela tem que girar em torno de como é que eu faço negócio, como é que eu acho o próximo cliente, ou como é que eu vendo para o cliente da minha base. E vender para o cliente da sua base é o mais barato. Eu tenho uma amiga que a prospecção dela é exclusivamente para a base e ela faz mais de 100 mil reais todos os meses. Pensa nisso. Pensa como é a sua oportunidade de negócio. E aí vem um monte de gente falar comigo que a advocacia não dá dinheiro. Eu falo, gente, quanto mais vocês acharem que a advocacia não dá dinheiro, pra mim é melhor, porque aí eu continuo prospectando, mas pra mim é uma mina de ouro. E a advocacia realmente transforma a vida de alguém. Então, pensem nisso. Quando eu contar pra vocês qual que é o trâmite todo que eu e o Murilo estamos fazendo aqui, pela nossa família, eu vou contar para vocês um pouquinho disso, sobre as possibilidades que a advocacia nos dá. E às vezes a pessoa acha que não, vou sair da advocacia, não vou advogar, advocacia não dá dinheiro. Qualquer outra profissão que a pessoa for, ela não vai ganhar dinheiro, sabe por quê? Porque ela não tem a mentalidade de alguém que ganha dinheiro. Ela não está disposta a ganhar dinheiro, ela não quer fazer acontecer, sabe? Ela fica se economizando, como de uma amiga minha. Não pode se economizar sendo dono de escritório, não pode se economizar sendo empreendedor. Não tem como, sabe? Não existe isso. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente realmente faz dentro da mentoria. Eu vou falar pra vocês que o principal dentro da mentoria que a gente trabalha é a mentalidade de empresário. Sabe por quê? Porque se você tiver mentalidade de empresário, você coloca fogo no mundo. Agora, se você não tiver mentalidade de empresário, não adianta você ter a melhor estratégia, não adianta você ter 1 milhão de oportunidades na sua mão. Não vai rolar. Não vai acontecer. E você não vai crescer. E você sequer sair do lugar. Simplesmente porque te falta a mentalidade de ser empresário. Então, se você fatura já no mínimo 10 mil reais e quer passar para o próximo nível, eu vou deixar um link aqui para você fazer a aplicação para a mentoria. Por quê? A gente vai entrar em contato com você e vai analisar o seu momento e vai analisar qual dos nossos produtos, inclusive, ele é o melhor para você, para isso, para desenvolver a sua mentalidade de empresária, para desenvolver o seu negócio, para você realmente pular, sabe? Para você sair da estagnação. Eu acho que eu nem passei aqui hoje, mas foi um dia, gente, tô até aqui, ó, roupa de treino, o que ótimo, né? Roupa de treino, porque eu acabei de chegar da academia, e são 8 e 9 da noite. Hoje foi um dia, assim, que eu arrumei de manhã, e eu falei, vou pra academia, vou tirar meu ponto, mais uma vez eu não tirei meu ponto. Falei, vou pra academia, vou tirar meu ponto, Eu fui lá pra poder tirar, só não tiraram meu ponto. Aí eu falei, vou pra academia e tal. Aí comecei desde manhã, eu tava fazendo uma negociação grande, de um contrato grande pro escritório. De manhã, eu comecei a conversar com a dona da empresa, parará, e a gente negociando o contrato, e aquilo foi ao longo do dia, e fechando o outro. E aí, eu tô trabalhando num processo muito peculiar. Sabe aquele processo que você olha e fala assim, eu não sei quem vai ganhar. Eu realmente não sei. Vocês são advogados, vocês vão saber. A gente olha pro processo e pensa, nossa, alguém vai ganhar, né? A gente tem uma ideia ali de quem tá mais ou menos com a razão. Esse caso, não tem como. Assim, não tem como saber quem está com a razão. Então tá todo mundo curioso no escritório. Então hoje eu tava revisando a defesa, porque a nossa audiência é na terça-feira. Então eu tava fechando o contrato e revisando essa defesa dentro do escritório. Então eu só consegui ir pra academia
agora. Aí eu fui lá, porque minha cabeça pipocando, muita coisa acontecendo. Quando começam as movimentações assim, eu gosto de treinar. E eu vou fazer bicicleta pra eu poder espairecer a cabeça. Aí fui pra academia pra fazer bicicleta. A história do ponto é o seguinte, eu cheguei e descobri que eu precisava de um laudo pra poder tirar. Nem sabia que precisava disso, mas beleza, aí não tirei. Falei, e depois eu lido com isso. Aí eu mandei mensagem pra minha médica, porque eu ia tirar em outro lugar, porque ela tava viajando. Aí eu falei, eu posso ficar até dia 2 com os pontos que eu fiquei até hoje? Ela ainda não me contou. Mas aí agora eu voltei aqui pro escritório, vim buscar as coisas aqui, vou pra casa, vou tomar um banho, a aula toda pronta de amanhã, vai ser assim, sucesso total. Vou tomar um banho e construir um plano de ação pra uma mentorada, pra entregar ele hoje ainda. Sumida daqui, mas o off, pau quebrando e comercial pau quebrando, inclusive é o que eu vou ensinar na aula de manhã. Eu vou mostrar onde eu prospecto os meus clientes, onde eu ensino as minhas mentoradas a prospectarem, vou mostrar por área quem prospecta onde, como que deve ser, e vou mostrar como é que vende. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, tipo, é isso que é o trocadilho, né? Porque eu sou danada pra errar esses negócios. Então, a gente vai mostrar, vai matar a cobra e mostrar o pau. Se estiver errado, vocês me corrijam. Já fiz o plano de ação aqui da minha mentorada. Já alinhei com ela aqui, já conversei com ela. Coloquei uma estratégia de honorários para ela começar a faturar agora, pra gente ter tempo de trabalhar o posicionamento dela, porque ela tá começando o escritório completamente do zero. Então, eu coloquei ali para ela fazer os primeiros honorários. E depois a gente... Depois não, né? Paralelamente, a gente trabalha na autoridade dela pra área imobiliária, que é ela que ela vai construir. Agora eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tô vendo um negocinho aqui, que é o... Deu pause de novo. Essa sériezinha. Gente, eu adoro assistir série adolescente. Série de adolescência faz mais de 20 anos. Mas eu adoro série de adolescente. Nossa, acho que desopila a cabeça. Aí tô aqui assistindo. Recomendo. Chama Patinando no Amor. Um sabadinho chuvoso por aqui. E agora a gente tá indo, eu com meu marido fitness, porque a gente vai pra academia depois. A gente tá indo pro escritório porque a gente vai dar aula de lá. A aula sobre formas de prospecção de clientes e script de vendas. Vou não só mostrar onde que acha o cliente, mas como vende para esse cliente. Eu vou interromper, porque se alguém quiser ter acesso a essa aula que vai acontecer, enfim, hoje não tem mais como você ter acesso ao vivo, mas é o mesmo conteúdo de qualidade. Se você quiser ter acesso junto com o nosso script de vendas, você vai acessar o link que está aqui na descrição, tá? Porque vai ter a gravação dessa aula de hoje e vai ter acesso ao script de venda com material, enfim, para você copiar e colar e já decolar 2026. Todos os dias eu mandei, e aí fulano conseguiu analisar a proposta? E aí fulano conseguiu conversar com sócios? E aí fulano parará? Isso é processo de venda. Vocês precisam perder o medo da venda e fazer só o que precisa fazer. Escreva o processo de venda de vocês e só faz, esquece. Tira a emoção do negócio e parte pra cima. Venda, você tem que ser obcecado por aquilo ali. Venda, você não pode ter medo dela. Se você tiver... E assim, vocês estão vendo aí que eu tô num processo todo de estudar a mente humana. Se vocês tiverem medo da venda, vocês não vão vender. Se vocês falam assim, vendedor é chato, vocês não vão vender. Porque a gente repele aquilo que a gente quer. A gente precisa tirar a emoção daquilo e fazer o que precisa fazer. Não tenham medo. Não tenham medo da venda. Mete o louco e vai vender.
Mete o louco e vai vender. Beleza? Eu comecei com vídeos curtos porque já estavam prontos, mas eu irei começar com os outros. Ótimo. Quando ele for, depois que ele receber essa mensagem, ele vai fazer uma mini explicação, ou uma mini ou uma longa explicação do caso dele. Ele vai te explicar. Então ele vai te contar o caso. Você vai ouvir atentamente para você pegar todos os detalhes que ele tá te dando. É nesse momento, enquanto ele fala a situação, que ele mostra por que ele vai fechar o contrato com você. O que faz ele fechar o contrato com você? Porque você vai ler o emocional da situação. Vocês vão acompanhar um trecho aqui agora, porque o que aconteceu? Comecei a falar da parte de vendas na aula de hoje, esqueci de colocar pra gravar. Aí a parte da apresentação e a parte que eu falo da mentalidade de vendedor ficou sem gravar, senhor. Aí eu tive que acabar a aula e agora eu vou gravar só uma parte. Candente rei de atom, deixa eu ver. Não, né? Tá bom, então. Nós vamos falar agora da parte de script de vendas. Como vender serviços jurídicos com método estruturado para transformar atendimento em contratos fechados. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que eu uso no meu escritório e é um método que funciona tanto para honorários iniciais quanto para honorários de êxito. Não tem essa diferenciação. Por quê? A estrutura de vendas, ela é a mesma. A forma de vender é a mesma. O que muda, eu vou mostrar na prática para vocês aqui. Mas, qual que é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam? Vendas, ela é sobre mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade de vendas, você precisa respirar vendas, você precisa estar voltado para vendas o tempo inteiro. Se você tá na academia, não importa. Se você tá em casa, não importa. Se você tá dormindo, não importa. A sua cabeça, ela tem que estar voltada para vender o tempo todo. Porque vendas, processo de vendas, é a parte mais importante do seu negócio. Você não gere se você não tiver vendas. Você não tem pessoas se você não tiver vendas, porque não tem dinheiro. Então, todo o seu escritório, ele gira em torno de vendas. E você precisa ter uma mentalidade de vender, de ser obcecado pela venda, de ir atrás do cliente, de montar um processo de vendas, de fazer follow-up. Você precisa acreditar no seu potencial de vendas. Você precisa, assim, e você pode ter chegado até aqui e pensado, mas eu não sou vendedora, mas agora você vai virar. Agora você vai ser e você vai parar de pensar que você não é, porque eu vou te dar todos os pontos que você precisa para vender para qualquer pessoa, independente do valor do seu contrato. Isso vai fazer você fechar bons contratos. Vender é sobre ouvir e não sobre falar. E você precisa ter isso muito em mente. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É pra gente ouvir o cliente pra depois a gente falar. Porque o seu cliente, ele vai te falar dentro do processo de vendas o que faz ele comprar de você. Qual é a emoção que faz ele comprar de você, mas ele vai te contar enquanto ele estiver explicando o caso pra você. Então não se antecipe, deixa o cliente trazer o problema dele pra você. E o cliente, ele só compra de quem ele se conecta. Portanto, busque pontos de conexão o tempo inteiro com o seu cliente. E eu vou te mostrar aqui dentro do processo de vendas como que você vai fazer isso. Acho que era só isso, não era, Murilo? Que aí depois quando o cliente explicar o caso. Almocei, tô aqui agora na aula, perdida no meu universo cor-de-rosa. Sério, gente, eu tô aqui, ó. Aí eu já experimentei tudo rosa que vocês imaginarem. Tá aqui rosa. Tem um rosa que eu levei aqui que eu quero trocar um moletom. Mas eu tô assim, in love por essa coleção rosa. Eu quero absolutamente tudo. Eu levei um conjunto, aí experimentei um que eu tava apaixonado, mas eu falei, não, tá de piriguete, não vou levar. Aí não levei, aí agora eu tô levando um short, uma calça marrom, que eu tava apaixonada por ela, que é o marrom da Alo, pra mim é o melhor. Eu tô até usando uma calça aqui que é da Alo, marrom. E aí eu tô aqui apaixonadíssima. Sabe o que eu tô fazendo agora? Por que eu tô aqui fazendo hora? Porque eu quero uma blusa que ainda não pode vender. Porque a caixa deu erro, tem que esperar o menino chegar. Aí eu tô aqui esperando, porque eu sou ansiosa. Obrigada. Você arrasou. Daqui a pouco vai ter um cafezinho, se você quiser. Gente, achei isso chiquérrimo. Vai ter café aqui? Não, um café normal. Ah, adorei isso! Daqui a pouco eu pego. Então tá, obrigada.
próxima também. Ele tem uma seleção manual aqui pela análise de risco, tá? São 2 Ontem eu gravei na Alo e desapareci, né? Mas eu saí da Alo e eu já... A roupa de treino que eu comprei lá, eu fui treinar ontem, porque eu tô apaixonada com aquela cor de rosa. Então eu fui de short e fui com um top já treinar. E aí eu voltei pra casa, porque eu tava passando mal demais ontem, depois da academia. Aí eu voltei pra casa e dormi a tarde inteira. Agora hoje, a gente acordou de manhã, mas não saiu de manhã. E agora a gente tá indo tomar um café no lugar que a gente gosta. E depois a gente vai pra academia treinar. Porque não vou perder pro Lucas. Eu tô fazendo uma aposta com o Lucas, que trabalha comigo, naquele Gym Hack, sei lá. E aí, quem até abril treinar mais, vai ganhar R$500 do outro. A última vez que eu apostei com alguém dinheiro, eu perdi 20 quilos. Perdi não, eliminei, senão eu vou achar, né? Eliminei 20 quilos. Então agora eu fiz essa aposta com ele e eu não vou perder R$500, então eu vou treinar todos os dias da minha vida. Pra não perder R$500. Então bora lá, pra domingo.